Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabelle e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês do meu sonho aqui nesse vídeo. E o celular vai cair. Mas continuando o que eu ia dizendo, hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui, né, da minha trajetória de querer ser atriz. Então eu vou contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês e um pouco das experiências que eu tenho, digamos assim. Então, pessoal, desde que eu era muito pequenininha, mais ou menos quando eu tinha aí os meus 4, 5 anos, sempre gostei muito da arte, então eu gostava muito de desenhar, de cantar. E aí veio, né, a vontade de ser atriz, né, quando você vê aqueles filmes na TV, quando você vê aquelas coisas, eu falava, nossa, eu quero ser isso quando eu crescer. E desde então eu comecei crescendo e depois, obviamente, eu vi outros sonhos. Eu tive o sonho de ser médica, já tive o sonho de ser cantora e muitas outras coisas. Mas o sonho que eu tive mais forte, assim, foi querer ser atriz. Então, gente, eu fiz várias apresentações na escola, fiz vários papéis ali, né, papéis na escola de apresentações. Mas começou a ficar mais forte em 2020, mais ou menos, ali na época da pandemia. Eu comecei a ver filmes mais sérios ali quando eu tinha 9 anos. E eu falei, cara, a profissão é maneira. Os anos foram passando e quando a pandemia terminou, eu comecei a fazer teatro e dança. E ali eu fiz o meu primeiro espetáculo de teatro, a minha primeira peça. E foi muito legal, foi uma experiência muito única. Eu guardo aqui todos os meus roteiros aqui em casa, porque meu professor disse na época que era bom pra poder botar em currículo. Gente, nessa pasta tem todos os roteiros que eu tive. Aqui, ó, gente, tem até o nome da personagem que eu ia fazer. Mas, infelizmente, essa peça não teve continuidade, mas tem várias aqui dentro que teve continuidade, sim. Em 2022 eu fiz meus primeiros 2 espetáculos. Eu apresentei uma peça de comédia e também apresentei um musical Encanto, né, que foi bem legal. A experiência, gente, foi muito top, porque foi a primeira vez que eu, tava num palco, não sei o que. Depois, em 2023, eu apresentei mais espetáculo Matilda, e foi quando eu ganhei meu primeiro papel, né. E foi muito top também, porque foi a minha primeira experiência tendo um papel. Não foi o papel principal, mas foi a primeira vez que eu ganhei um papel assim grande, né? E também fiz uma outra peça de comédia, que eu fiz uma personagem, se eu não me engano, que ela era um vampiro. Foi bem diferente, mas também foi bem legal. Mas foi muito top também, gente. E no ano passado eu apresentei também mais 2 espetáculos. Eu apresentei a Fantástica Fábrica de Chocolate, que eu interpretei mais um personagem muito legal. Eu interpretei a Violet, que é a menina lá do chocolate. E também eu fiz outra peça de comédia, que eu interpretava uma prima numa família, enfim, é bem legal, gente. Esse caderno aqui, pessoal, eu compartilhava tudo sobre os meus personagens. Então aqui eu escrevia figurino, tempo de fala, ó, o elenco do espetáculo. Eu escrevia todos os ensaios que a gente ia ter, né? Fiz um desenho meu, esse aqui foi de 2023. Desenhava também a maquiagem que eu ia fazer no dia, pra não esquecer. O que eu precisava usar por baixo também. Aqui, os primeiros ensaios gerais que teve. Então, assim, eu sempre tive um carinho muito grande em todos os papéis que eu tive. A música que eu cantava no espetáculo. Então, eu sempre tive, né, Olha aqui, gente. Isso aqui eram as cenas que eu tinha no espetáculo do ano passado. E eu escrevi todas. Todas. Aqui, ó. Todos os blocos que eu aparecia, todas as cenas que tinha. E tudo que tá grifado, gente, era uma coisa. Uma cor era um negócio, era roupa. Outra cor era o que eu fazia na cena. Então, assim, sempre tive um carinho muito grande pelo teatro. Então, pessoal, eu tô compartilhando aqui pra vocês, né, o meu grande sonho de ser atriz, né? Desde muito pequena, sempre tive muito aquele carinho por entrar no palco e tal. E claro, quando a gente entra no palco, a gente tem aquele grande sonho de também, né, participar de filme, né? De fazer alguma coisa, né? Tipo uma série, um curta-metragem, um documentário, alguma coisa. Iniciado esse ano a ideia de um projeto de fazer um curta, né? No caso, eu ia juntar umas amigas e a gente ia fazer
Mas eu tive a ideia no final do ano e não teve como eu seguir o projeto, mas eu não desisti ainda. Mas eu tô compartilhando aqui, gente, o meu vídeo, porque eu espero muito algum dia ter a oportunidade, né, de poder participar de alguma coisa. Mostrei aqui um pouquinho dos projetos que eu participei e espero poder fazer mais vídeos compartilhando mais projetos com vocês. Até agora eu continuo muito firme com o meu sonho, tá? E quero dicas também, né? Quem puder ajudar aí falando que eu posso ajudar, ou no que posso ajudar, em dicas, em coisas. Mas eu espero muito conseguir realizar o meu sonho um dia, né? De poder mostrar pro mundo a arte que eu tenho, né? O carinho que eu tenho tanto com essa coisa que eu sempre gostei desde que eu era pequena. Este vídeo vai ficando por aqui, né, porque eu falei demais. Que vocês tenham gostado bastante. Curte, compartilha pra ajudar pra eu conseguir realizar o meu grande sonho.